continuando então o estudo do livro Umbral. Em nossas obras referentes aos fundamentos da reforma íntima, transmitimos as mensagens relevantes de Caibar, coordenador da colônia espiritual Alvorada Nova, para incentivar os encarnados a modificar muitos de seus comportamentos negativos, adotando uma forma mais equilibrada de bem viver no plano material. Por isso, foram expostos detalhadamente inúmeros assuntos de interesse, geradores de polêmicas, mas fundamentais para descortinar da luz interior de cada um, a fim de aprimorar o seu perispírito. Destaca-se nesta obra tanto o relato mais sistemático e organizado das zonas umbralinas, quanto as narrativas e retratos de encarnados após o desenlace de seus corpos materiais. Finda-se com um capítulo destinado a um desprendimento de médium, em reunião apropriada, sob orientação de seu mentor para ilustrar como parte dos trabalhos foi realizada. O que se segue é uma mostra do umbral em outras obras espíritas, dando conta de fatores diversos, tudo a compor um universo lógico e único para todos que, por essa região, passam em certos momentos da trajetória de aprimoramento espiritual. Não há o intuito de estigmatizar nada e ninguém. São mencionados porque existem e presentes os vários grupos de encarnados que, de algum modo, conduzem suas vidas de maneira indevida, sob o ponto de vista do aperfeiçoamento moral e da reforma íntima. Situações capazes de gerar um desencarne tormentoso. Não existe qualquer generalização de fatos ou pessoas nas linhas que compõem esta obra. Ilustrando, são citadas parcelas das existências terrenas de um papa, um médium, um pastor, um padre, sem com isso gerar um envolvimento generalizador, como se todos que essas importantes funções exercem sejam similares ou atuem de modo igual. Então ele está trazendo informação de Caibar Schutel, que ele é coordenador da colônia Alvorada Nova, colônia espiritual. Nós temos no plano espiritual centenas de colônias espirituais. Temos colônias, temos postos de socorro, pronto-socorros espirituais, hospitais, universidades. Existe uma gama imensa de construções, de cidades, de edifícios no plano espiritual, porque a vida continua. Na verdade, o plano material é uma cópia imperfeita do plano espiritual. E as descobertas, os acontecimentos que ocorrem aqui são, em grande parte, oriundos da espiritualidade. Por exemplo, computador. Já existia no plano espiritual muito antes. A internet, mesma coisa. E assim vai. Organizando as zonas umbralinas. Nós vamos falar muito sobre isso. E, de fato, o que é uma zona umbralina? Vamos pensar que a gente está numa zona urbana. Então a cidade está toda edificada, pavimentada, concretada. Só que a gente vai saindo e a gente vai deixando para trás todo esse concreto, esse asfalto, e nós vamos começando a observar que a paisagem vai ficando verde. Então a gente saiu de uma zona urbana e entramos numa zona rural. A pergunta que fica é a seguinte: quando eu saio da zona urbana e acesso à zona rural, existe uma demarcação clara, fixa, de que aqui começa e aqui termina? Não. Isso vai se dando aos poucos, muitas vezes sem que aquele que está ali naquele movimento se dê conta. Assim como eu disse no vídeo passado que a transição planetária não está delimitada por um dia, uma hora, um ano, e sim é um processo de transição que se mistura entre aquele que deixa por aquele que chega, ou seja, um planeta primitivo que está saindo
desse processo primitivo e avançando para a prova e expiação, não existe uma demarcação clara. O umbral é a mesma coisa. Então, a delimitação entre o umbral e o não umbral não existe. Então, como é que eu sei que começa um e termina outro? Pela paisagem. Lembra do urbano e do rural? Não é a paisagem que diz para você, você está agora numa área completamente diferente daquela que estava ali atrás. Então, quando eu saio do umbral e acesso uma zona de luz, é a paisagem que vai me mostrar, me indicar que eu estou deixando uma e acessando outra. Isso é muito importante ficar claro. Por quê? Porque a gente vai entender que, na verdade, o umbral é onde nós estamos. Nós estamos literalmente mergulhados no umbral, porque não existe uma zona de transição. Isso vai ficar mais claro. E aqui ele diz, por exemplo, que vai trazer as histórias de um papa, um médium, um pastor, um padre. Aqui ele está dizendo de religião, mas tem uma série de outros exemplos não ligados à religião. Porque, na verdade, o papa é só um cargo. Ele é um homem, ele é um ser espiritual, atualmente em um corpo encarnado, reencarnado. Só isso. O jogador de futebol é só uma profissão, um cargo. E assim vai para todos. E não existe crítica à riqueza, mas há certos ricos aqui. Aqui ele fala dos ricos. Tomando-se mais um exemplo. O mesmo se faz com os demais cenários. É importante que o leitor capte a mensagem efetiva da obra que busca evidenciar as fraquezas humanas, espelhadas por sentimentos negativos, despontando os principais: orgulho e egoísmo. O cristão sabe perfeitamente que fora da caridade não há salvação, embora essa assertiva tenha um significado muito mais amplo do que expressa em interpretação literal. Na verdade, alcançando todas as religiões, há de se fazer ao próximo o que gostaríamos que a nós fosse feito. Há de se amar o próximo como a Deus, enfim. Os encarnados passam pela crosta terrestre não por acaso, mas para seguir uma programação específica rumo à sua evolução. Qual é o objetivo da vida? A vida tem dois objetivos. O primeiro objetivo da vida, e o mais importante, evolução. Evolução do ser espiritual que todos nós somos, o ser imortal. E quando a gente fala de evolução, precisamos entender que evolução é essa. Então, nós precisamos evoluir no campo sentimental, emocional, racional, intelectual, sexual. Essa é a evolução do espírito. Então, primeiro objetivo da vida, evolução do ser imortal que nós somos. Se nós, ao deixarmos a vida material, não conquistarmos uma evolução nesses campos, a vida vai ter sido um grandíssimo desperdício. Porque se eu não usei a vida para conquistar uma evolução nesses campos, de que valeu toda evolução financeira, material, corporal? O corpo fica. Então, primeiro objetivo da vida, evolução do ser espiritual imortal que nós somos. Qual é o segundo objetivo da vida? Resgate de débitos do passado. Nós tivemos muitas experiências que se perdem na poeira dos tempos. Essas experiências, essas vidas, nessas caminhadas nós fizemos coisas boas e coisas ruins. Deixamos saldos positivos e negativos. Os positivos contribuíram para o que nós somos hoje. E os negativos nós precisamos rever. Nós precisamos rever os caminhos e os espinhos que nós plantamos no passado. Daí, planeta de prova e expiação. Nesse planeta de prova e expiação, só reencarna então quem precisa evoluir e quem precisa resgatar débito do passado? Não. Reencarnam missionários com a missão de trazer evolução, sabedoria, conhecimento. Cite um missionário: Confúcio, outro, Buda, outro, Sócrates. Todos esses que trouxeram a evolução
vieram numa missão elevar a qualidade da humanidade. O maior missionário de todos, sem sombra de dúvida, é Jesus. Em geral, o missionário não necessita reencarnar naquele planeta, porque ele já está num grau de evolução muito mais alto do que o planeta comporta. Sendo assim, ele vai porque ele quer. E aí ele aceita de bom grado, porque ele entende que ele vai lá para ser uma ferramenta, uma alavanca para a mudança de status daquela humanidade naquele momento. Então, para relembrar, a vida tem dois objetivos: resgate dos débitos do passado e evolução do ser imortal que nós somos. Se nós tivermos esses dois objetivos no nosso horizonte, a vida começa a ser encarada de maneira muito diferente de como ela é encarada hoje. A César o que é de César, Jesus disse. Temos que viver a matéria e prosperar na matéria. A gente tem a parábola dos talentos. Não devemos enterrar nenhum talento. Mas mais importante do que é o corpo, é o espírito. Mais importante do que o alimento do corpo é o alimento da alma. Sem isso, seremos cegos guiando cegos. No próximo vídeo continuamos, ok? Muita paz.